E a gente vai tentar resolver essa parte. Vocês chegaram a receber o raio-x do Enem, de Biologia? Galera? Ok, eu vou seguir sem essa informação. Então, vamos lá. O SAS liberou para a gente um raio-x do Enem, então, com diferentes questões, e a gente vai resolver algumas de biologia. Então, eu vou resolver as que tem mais a ver com a minha parte, então, de fisiologia, animal, de biologia, de zoologia, na verdade. E eu separei até algumas outras questões que não estão aqui, mais de relações filogenéticas, né? E outras partes que são cobradas no Enem, como zoonoses, né? Então, quando a gente pensa em zoologia, geralmente quando eles cobram doenças relacionadas aos animais, então, geralmente doenças causadas pelos vermes, ou eles trabalham principalmente os cordados, então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Então, vamos começando, né? E eu acho que uma dica que vocês podem usar para fazer de forma mais rápida é sempre olhar essa pergunta aqui. Então, vocês estão vendo? Tá tranquilo? Sim. Mandaram no grupo, beleza. Então, vamos lá. Então, geralmente, seguido de um texto, vem uma pergunta, né? Às vezes essa pergunta já dá uma dica do que eles estão falando, né? E eu acho que pode ser melhor vocês lerem aqui primeiro para saber o que procurar no texto, o que prestar atenção. Então, eles querem saber de uma intervenção ambiental para a prevenção de uma doença, né? E aí, que doença é essa? Vamos lá. O Movimento pelo Saneamento do Brasil, Primeira República, contextualização histórica. Aí, vamos lá. Evidências precárias condições de saúde das populações rurais. Então, a gente está pensando numa intervenção ambiental em zonas rurais, né? A origem e trajetória desse movimento estiveram direcionadas à história de doença de Chagas, né? Então, se vocês lembrarem aqui, o que é a doença de Chagas? Quem é que transmite? Barbeiro. Barbeiro, exatamente. Então a gente está falando de um inseto. Então a gente tem que pensar como esse inseto, né, se vocês não lembrarem de cor, quais são as medidas sanitárias para lidar com esse inseto, a gente tem que pensar um pouco em como é que ele se comporta. Então vamos lá. Limpeza de terrenos baldios com a retirada de matéria orgânica em decomposição. O barbeiro, ele gosta de matéria orgânica em decomposição? Chururu. Como é que ele transmite a doença de Chagas? Dica número 1. Pelas fezes. Dica número 2. Tem uma picada aí no meio. Então, o barbeiro, ele vai passar a doença de Chagas através da picada, né? Então, no momento que ele está picando a pessoa, ele também está defecando logo ao lado, né? E, geralmente, a contaminação, ela ocorre quando a pessoa coça. Então, ela pega as fezes do barbeiro e coloca dentro da ferida, né? E, geralmente é um ato inconsciente, então você pode estar dormindo, você pode estar distraído e depois de uma picada, o que você faz instintivamente é coçar, que nem quando você toma uma picada de formiga, de mosquito, tá na moda agora, né, entrou o verão. Então, esses animais, eles estão mais associados com esse hábito predador ou não é exatamente parasita, se alimentar de sangue, mas hematófago, né, do que algo relacionado à decomposição. Então, calma, atenção que isso aqui não é a resposta que a gente quer.
Então, em seguida, a construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. Né? A gente está pensando numa intervenção ambiental, a gente não quer cuidar dos infectados, a gente quer evitar que essas pessoas se infectem. Então, essa questão B aqui não é muito interessante para a resposta. Melhoria das condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar. Então, essa daqui é interessante, né? Por quê? O barbeiro, o que ele faz? Ele geralmente se esconde em frestas, né? Ele é um animal geralmente noturno, né? E ele se esconde aonde ele se encontrar para ficar protegido durante o dia, e à noite ele sai e vai se alimentar de sangue, né? Ele também se alimenta de outros insetos, mas a diminuição de fontes para ele se alimentar aí, né, e de locais para ele se esconder, facilitam, então, na verdade, dificultam a permanência desse inseto no local. Construção de estradas e rodovias com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde. Novamente, né, a gente está interessado que essas pessoas não se infectem. Então, não é exatamente uma questão de saúde o que leva essas pessoas a serem infectadas, mas uma questão relacionada a aspectos da moradia. Limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retiradas de entulhos e recipientes que possam acumular água. Isso daqui, na verdade, está mais associado, né, com o ciclo de vida dos dengue, mosquitos, né? Exatamente. Então, a melhor resposta que a gente tem é a C. Beleza? E aí tem a respostinha lá no final. Cadê? Então, C. Doença de Chagas, tripanossomia americana, resposta C. Seguida ainda com a minha área, né? E aí vocês, deixa eu ver se ninguém deixou nada no chat. Tudo bem, Samara. Relaxa. Essa aula está sendo gravada, né? Então, se vocês perderem alguma parte, não puderem ficar até o final, vocês podem assistir depois, né? Então, vamos lá. Questão 3. Radioterapia. Né? Então, vamos lá. Considerando essas informações, pode-se deduzir que a aplicação desse procedimento está contraindicada na situação de anemia, basofilia, Então, vamos lá. A radioterapia, o procedimento, é um método capaz de destruir células. Vamos deixar isso aqui. Tumorais. Utiliza-se um feixe de radiação ionizante, uma dose pré-calculada de radiação aplicada, está descrevendo o método, menor dano possível às células. Respostas dos tecidos à radiação dependem de diversos fatores, entre eles a oxigenação. Em termos práticos, isto quer dizer que, para um mesmo efeito em condições de hipóxia, baixa oxigenação, é necessária uma dose de radiação 2,5 vezes a 3,5 vezes superior ao que seria indicado em condições de oxigênio normais. Então, quanto menos oxigênio tem, mais radiação eu tenho que colocar na região para ter um efeito, né? Então, aparentemente, esses níveis de radiação são letais, né? Então, esse procedimento, né, de radioterapia é contraindicado em que condição? Aí a gente traz aqui 5 opções, né? Então, leucopenia, né, linfocitose, eosinofilia e basofilia. Vocês já ouviram esses nomes alguma vez? Não. Então, dificilmente o vestibular ele vai cobrar coisas que vocês nunca tenham visto na vida, né? Então, basofilia, eosinofilia são basófilo é um tipo de glóbulo branco. Eosinófilo é outro tipo de glóbulo branco. Então, esses dois aqui estão relacionados com os glóbulos brancos, e glóbulos brancos estão associados com defesa do organismo. E aí a gente está pensando em oxigenação. Então, não tem muito a ver, né? Linfocitose. Leucopenia. Leuco quer dizer branco, provavelmente esse leuco está se referindo também às células de defesa, né, aos glóbulos brancos. Linfocitose é a mesma coisa, tá? Aí associado aos
linfonodos, enfim. Então, aos linfócitos também, beleza? Então, a questão que está mais associada com a oxigenação é a anemia, né? Então, pessoas que têm anemia, elas vão ter o quê? O que a anemia causa? Falta de ferro no sangue? Geralmente, a gente tem o contrário, na verdade. A falta de ferro pode causar anemia, né? Mas, aí, a falta de ferro, né, pode fazer com que ocorra. Então, anemia é que... Oxigenação, é isso? Não sei. É a consequência, né? Então, você vai ter menos hemoglobina, né? Porque você tem menos ferro, porque o ferro ele é importante para que a hemoglobina seja ativa, né? Que ela consiga fazer essa função de sequestrar o oxigênio. Então, quando você tem menos ferro, você vai ter menos hemoglobina ativa, né? Você pode também ter menos... Um outro motivo para você ter anemia é você ter menos glóbulos brancos, aí, glóbulos vermelhos, desculpa, né? Aí no sangue também, aí pode ter N motivos que podem causar essa diminuição de glóbulos brancos, mas o resultado final que você tem é uma menor capacidade de obtenção de oxigênio mesmo, né? Então, não necessariamente a pessoa ela vai ter uma oxigenação muito baixa, mas ela pode ter aí uma dificuldade na obtenção do oxigênio. Então, dado todo o contexto que foi construído aqui, né, a única situação relacionada à oxigenação em que esse método seria contraindicado seria a anemia. Ok? Então, resposta A. Anemia também é quando você perde muito sangue, né? Isso. Você pode ter anemia por perder muito sangue. Na verdade, é até mais complicado quando você perde muito sangue, porque você não só tem um estado de anemia, né? Você tem uma diminuição da pressão como um todo. E aí fica muito difícil para o coração manter bombeamento do sangue, né? Então, perder muito sangue tem ainda outras complicações, né? Então, vamos lá. Questão 5, questão 7. A definição de queimadura é bem ampla, porém é basicamente... Não, volta aqui. Ao se deparar com o indivíduo que sofreu queimadura, com formação de flictena, não sei o que é. O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado, né, que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é... Tá. A definição de queimadura é bem ampla, porém basicamente a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência do calor para o corpo. Tá? Sua manifestação varia desde bolhas, então bolhas são flictenas, né, e até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão. Então, você tem queimaduras aí de terceiro grau que vão na pele, que vão expor a pele, né, musculatura, tudo mais. E você tem outros, tipo, você pode ter problemas de infecção complicados ali, né? Geralmente, você também pode precisar fazer doação de pele de uma parte do corpo para cobrir aquela queimadura, né? Então pode ser bem complicado. E muitas vezes, os primeiros socorros prestados a vítimas, ao invés de ajudar, né, o Enem sempre ensinando, né, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Tá? Então vamos lá, o indivíduo sofreu queimadura, tem a formação de flictena, bolha. Qual o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital? Tá? Então, colocar gelo sobre o flictema pode amenizar a dor. Ok. Né? Então, o gelo, ele tem essa função aí, ele pode amenizar a dor mesmo, mas não é exatamente um procedimento médico, né? Isso vai proteger ali a pessoa de sentir mais dor. Utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena.
E aí, o que vocês acham? Minha Eu mãe, acho que não, hein? Eu acho que também. manteiga não é uma boa, né? Você pode ali tá trazendo mais micro-organismos também, né? Você pode aí causar uma reação também no machucado. Então, colocar alimento para proteger algum um machucado não parece uma boa ideia, né? Passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. E aí? Acho que pode piorar. Né? Então, o creme dental ele tem mentol, né? Então, o mentol vai fazer a mesma coisa que o gelo faz, né? Em termos de ardor, né? Ele vai dar uma sensação de esfriamento no local, e isso pode aliviar a sensação de dor. Mas o creme dental ele é um composto aí que pode ser agressivo. Então, é uma região, né, que formou uma bolha, que está mais sensível, que está mais frágil, e você está colocando um agente potencialmente agressivo ali. Então, O gelo vai queimar também, não vai? se você deixar muito, pode queimar também, né? Pode ser mais agressivo, você pode, na verdade, gerar o contrário, né? Então, a gente usa gelo também, por exemplo, em alguns outros procedimentos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma inflamação, você vai usar gelo para diminuir a inflamação, né? Mas se você deixar muito, você pode machucar também. Vocês já colocaram um dedo molhado no congelador? Não. Então, a primeira Sim. coisa que acontece é a água que está na superfície do seu dedo congelar, né? E aí você prendeu a sua pele no gelo ali, né? E se você deixar mais tempo, vai congelar e isso pode gerar aí um machucado, né? Então, existe a queimadura por gelo também. É raro de acontecer, mas é uma possibilidade também. Então, continuando, perfurar a bolha. E aí, o que vocês acham? Para que a água acumulada seja liberada. Não, Para não que Eu queria. acho que isso aí não é muito legal, não, hein? Mas Então, eu estourava muito bolha quando eu me queimava, quando eu era pequeno. E demorava mais para sarar, hein? Né? fora E que aí, também pode multiplicar as bolhas, né? pode multiplicar a bolha. Acho que o principal problema que a gente tem, né, quando fura a bolha, é a entrada de patógenos, né? Então, a bolha ali, ela está protegendo a região, né? Ela ainda é pele, e a pele faz a função de proteger o corpo, né? A pele faz parte do sistema imune. A partir do momento que você fura, né, você abre a pele numa região que está já inflamada, que já está frágil, e você permite a entrada ali de bactérias, né? De micro-organismos que aí podem piorar um pouco a situação e gerar uma infecção ali. Então, você tem uma situação que é relativamente fácil de tratar, né? É só você deixar naturalmente o corpo recuperar, e você mexendo acaba piorando a infecção. Na verdade, você acaba piorando a inflamação e gerando uma infecção, quer dizer, você agrava o problema tentando ajudar. Então, perfurar tá vetado, tá, gente? Cobrir a flictena com gases molhados para evitar a desidratação. Essa é a medida menos agressiva que a gente tem aqui, né? Também é uma forma tipo, de você evitar que a bolha, né, ela fique exposta a ser estourada, né? E eventualmente ocorra o mesmo problema que a gente tem aqui, né? Entrada de micro-organismos. Então a gente fica com AE, cobrir e deixar naturalmente recuperar, né? No caso de bolha, tá? Questão 8, gimnospermas, é a parte do... Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. Do Victor. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver se não tem nada no chat. Ai, meu Deus. Isso, Laura. Tipo, tem
Isso, Laura. Tem, ó, geralmente essas casas de madeira, né, aquelas casas de barro, né, elas acabam tendo muitas frestas, né, e são um ambiente muito interessante para os barbeiros. Então, acho que é madeira de pau a pique que chama essas casinhas de madeira, né? E geralmente são essas casas que têm mais problema, por causa que forma diversos ambientes para o animal se esconder. Então, o ideal é você ter uma reforma na casa mesmo, né, para evitar que existam esses locais. Inclusive está entrando na moda, né, fazer umas ecovilas e tal, e a galera está usando muito bambu e barro, mas as construções estão sendo muito boas. Então, quando você vai olhar uma casa de barro, deixa eu ver se eu olho, uma casa de barro, geralmente, ó, você tem, tipo, várias entradinhas. Geralmente ela não é bem acabada, né? Ó. Não, até que estão boas essas, mas tem umas que realmente não ficam muito bem acabadas e tal, né? Ficam com várias entradinhas onde o animal pode se esconder. E aí a galera tá entrando numa onda de fazer umas casas, tipo, assim, que estão sensacionais, na verdade, né? E tipo, extremamente lisa por dentro, então não fica formando esses microambientes em que o animal pode se esconder. Um outro local que o animal pode se esconder é no telhado, né? Tem uns telhadinhos de palha, de madeira, e pode ser um problema também para casa. Na casa da minha avó, eu fui lá uns 2 anos atrás, né, no Ceará, e a casinha dela é bem simples, né? É de alvenaria, mas o teto, né, é complicado. Tem muito barbeiro na casa dela. Tipo, só no tempo que eu passei lá, eu matei uns 5. Né? E o barbeiro, a gente sabe que qualquer barbeiro, apesar de ser o brasilienses, o, o que foi considerado, né, o transmissor, vários outros barbeiros podem transmitir também. Então, é realmente um problema disseminado pelo país. Então, zona rural pode ter sempre esse problema e você tem que estar atento, né? Depois que pica. Nossa, a galera respondendo bonitinho aqui, eu não tava vendo. Bem, completo chat, queridos. Papapá. Quais casas? As da foto. Ah, tem várias casinhas de barro aqui. Casa de pau a pique. A de pau a pique, se eu não me engano, é de barro e de madeira, né? É isso mesmo. Eu não tava tão por fora assim. Então, vamos continuar aí. Então, se tiverem alguma dúvida da frente do Cláudio também, eu posso responder. Não tem problema também. Então, vamos continuar. Um estudo que teve como base, volta, após o experimento relatado no texto, então tem um experimento no texto. Conclui-se que um estudo que teve como base um ensaio clínico que envolveu 69 pessoas que não eram consumidores habituais de azeite. Não eram consumidoras de azeite. Avaliou o impacto do consumo em indivíduos saudáveis em uma população escocesa. Tá. Esses indivíduos foram divididos em 2 grupos de forma aleatória. Um dos grupos consumiu azeite com baixo teor de compostos fenólicos, consumiu azeite com baixo teor de compostos fenólicos, enquanto o outro ingeriu azeite com elevado teor desses compostos. Ambos os grupos consumiram 20 ml de azeite cru por dia ao longo de 6 semanas. Nesse período, procedeu-se a análise de urina e foi avaliado a variação de peptídeos biomarcadores de várias doenças, entre as quais as doenças das artérias coronárias, As conclusões do estudo mostram que para ambos os grupos houve um decréscimo. Para ambos os grupos houve um decréscimo significativo dos biomarcadores característicos da doença das artérias coronárias. Tá. Então, de forma geral, quem consumiu azeite teve menos
biomarcadores, né, de doenças da artéria coronária. Ok? Essa é a conclusão do estudo. Então, vamos lá. Respostas. A ingestão de azeite rico ou não em compostos fenólicos levou à redução do risco associado a doenças cardiovasculares, revelado pelos níveis de biomarcadores característicos. Parece que sim. Opa, marquei demais. Parece que sim. O grupo que ingeriu azeite rico em compostos fenólicos apresentou melhores resultados? E aí? Para ambos os grupos houve um decréscimo significativo. Então não teve um grupo que ficou melhor ou pior. Ambos tiveram desempenhos bons, né? O azeite deve ser o principal carboidrato a ser inserido na alimentação para que possa dificultar o surgimento de doenças cardiovasculares, tá certo? Os biomarcadores característicos da doença das artérias coronárias foram retirados do sangue. Biomarcadores característicos da doença das artérias coronárias foram retirados do sangue. Difícil isso aqui. Aumentando a eficácia dos resultados. Tipo, o que a gente espera, né? Quando você diz esse tipo de coisa, dá a impressão que o azeite ele está tirando os biomarcadores, né? Então, o azeite retirou os biomarcadores. Só que o que, na verdade, a gente espera é que o azeite diminua a produção de biomarcadores, e não que ele remova os biomarcadores do sangue. Vocês entendem que tem uma diferença quando a gente pensa no resultado disso? Tipo, eu tenho uma produção de biomarcadores, eu produzo 10 miligramas de biomarcador por dia. Se a função do azeite for reduzir a produção, né, provavelmente ele tem um efeito benéfico, que é diminuir a chance de produzir, de gerar essas doenças de artéria. Agora, quando eu estou tirando os biomarcadores do sangue, a produção continua alta, só que os biomarcadores eles diminuem no sangue porque eu estou retirando eles de alguma coisa. E, na verdade, o que eu estou tendo é um mascaramento, quer dizer, a pessoa está com altas chances de produzir alguma coisa, de ter um problema, e eu estou mascarando ao alterar a concentração ou as características do marcador. Faz sentido? Tá, então, D não. Pessoas com diabetes e esclerose múltipla também devem ser beneficiadas com a ingestão diária de azeite. Diabetes e esclerose múltipla. Então, em nenhum momento foi levantado isso aqui, né? E o estudo está focando em artérias coronárias, né? Então, não dá para a gente concluir que pessoas com diabetes e esclerose possam ter algum benefício, né? O que a gente tem é que pessoas com diabetes podem ter aí vários problemas, né? Entre eles alguns cardiovasculares e, na verdade, ter um risco menor de ter problemas de artéria coronária também podem ajudar pessoas com diabetes, mas esse E aqui atrapalha, e o fato de não ter sido mencionado no texto, é melhor não arriscar esse tipo de conclusão aqui. Então, a gente fica com duas questões, né? Então, a A ou C, né? E com qual das duas vocês ficam? Acho que eu ficaria com você. Meu Deus do céu, que tristeza essa questão, socorro. Eu vou odiar. Ó, tem uma pegadinha. Quem achou a pegadinha?
Azeite e carboidrato? Azeite e carboidrato. O azeite não é um carboidrato. Ah, eu não consigo marcar. Enfim, o azeite ele não é um carboidrato. O azeite ele é um lipídio, né? Ele é um óleo. Então a C está eliminada por causa desse erro aí grosseiro, né? Então a gente fica com a A. Foi a conclusão que eu tinha dado no começo, né? Então você ter um desempenho bom em qualquer grupo, independente do tipo de azeite que você consome, de diminuição, né, desses biomarcadores de doenças coronárias. Então, resposta A. Questão 15. Está acabando o nosso tempo. A pesca predatória tem levado os órgãos governamentais a desenvolver estratégias como o período de defesa. Não, volta aqui. Diante do exposto. Então, aqui não trouxe nada seja de prestar muita atenção no texto, né? Mas vamos lá. Então, a gente já achou umas palavras interessantes. Pesca predatória, desenvolver estratégias como período de defesa. Quando é proibido a captura de determinadas espécies marinhas. Então, isso aqui pode ser interessante. Falando de espécies marinhas. Visando a sua proteção na época reprodutiva. Então, período de defeso é quando está proibido a pesca de espécies marinhas, determinadas espécies marinhas, então não são todas, né, visando a sua proteção na época reprodutiva. Né? Então, vamos lá. Um grande impacto causado pela pesca advém de alguns equipamentos utilizados que não selecionam indivíduos de tamanhos adequados para a comercialização. O que vocês acham? Acho que não. Eu achei interessante porque fala de reprodutividade. Então, não sei se pode ver, mas se forem uma pesca que pesque em tamanhos maiores, talvez não seja uma criança, né? Um bebezinho, um animal pequeno. Mas também, não sei, fiquei na dúvida nessa. Tá, então a gente volta aqui. Eu não vou por conta dos equipamentos, né? Dos equipamentos que tá falando dos equipamentos, né? Então, acho que eu não vou por causa disso. Ok, a gente volta aqui. Então, eu vou marcar equipamento aqui. No fim, vocês falaram meio que da mesma coisa, né? Vamos lá. Crustáceos como o caranguejo, os sídeos cordatos são mais vulneráveis à pesca predatória. Visto que são organismos vivíparos, gerando poucos descendentes. Não sei. Então, B. Tá. A captura de peixes juvenis na fase inicial da vida não causa impactos na população, uma vez que ainda não atingiram a idade reprodutiva. A pesca predatória atinge somente poucas espécies comercialmente importantes. A pesca predatória atinge somente poucas espécies comercialmente importantes, não causando impactos na cadeia alimentar marinha. E aí? Errada. Ai, caramba, triste. Enfim, a D de jeito nenhum. A pesca, ela tem, principalmente a predatória, né? Porque ela não visa sustentabilidade, ela simplesmente vai tirando, né, o que está sendo consumido do meio ambiente e não está visando repor, não está visando cuidados, não está visando ecologia. Então, a chance, né, é quase de certeza que você está causando impactos irreparáveis na natureza. Então, Fechar, os caras pegam até girino nessa pesca predatória. Então, eles pegam até indivíduo reprodutivo, né?
Na verdade, é por causa disso que tem essa lei de proteção. Então, na época de reprodução, não é para capturar, porque os animais, você pode acabar capturando um animal que está cheio de ovas, que vão permitir que aquela espécie permaneça no local, e você está tirando a chance do animal que gastou, sei lá, 10 anos para crescer e se reproduzir. Isso aí tem N problemas, né? Um deles é a viabilidade da espécie, outro deles é empobrecimento genético, né? Então, nossa, tem uma gama de discussões que dá para fazer em cima disso. Eu acho que vai. Professor, Diga. eu também eliminaria a B, porque eu não acho que a pesca possa influenciar na descendência, na minha opinião. A B, É, a B. os tais como caranguejos sídeos são mais vulneráveis à pesca predatória, visto que são organismos vivíparos, gerando pouco descendente. Então, qual foi seu argumento? Então, eu acredito que não influencia isso em gerar pouco ou muito descendente, na minha opinião. Concordo com você. Ô, professor, Então, o fato... Diga. eu acho que seria A, porque, tipo, justamente pelos equipamentos não terem essa tecnologia de, tipo, pegar de determinados tamanhos, aí você acaba pegando filhotes, assim, ou, tipo, organismos que estão em fase de reprodução e, tipo, você não pegando o tamanho adequado que é eles na fase adulta, você vai pegar, às vezes, filhotes e tal que vão se desenvolver e depois se reproduzir, enfim. Isso. Né, então, vamos lá, eliminando a B. O argumento aqui é que eles são organismos vivíparos e, por causa da viviparidade, eles geram pouco descendentes. Então, não. Né, existem animais vivíparos que geram milhares de descendentes. Então, essa questão aqui está errada pela justificativa. A D a gente já viu que está errada. A C vai no que você acabou de falar, então a captura de peixes juvenis na fase inicial da vida não causa impactos na população? Claro que causa, porque você tem menos indivíduos chegando à fase adulta, e isso pode ter um impacto aí na quantidade de indivíduos que vão ser gerados, né? Então isso tem impactos ecológicos, né? E só olhando aí que a gente não viu, né? O defeso da lagosta visa proteger apenas fêmeas, sendo liberada a captura dos machos. Então, o defeso, ele visa a época reprodutiva, né? Então, não é para pescar nenhum nem outro durante a época reprodutiva. Então, não sobra a A, e a explicação vai exatamente no que você falou. Né? Então, você pode pegar filhotes, né, que vai impedir que eles cheguem à fase adulta, né? Então, muitas vezes eles não simplesmente capturam o filhote e devoram. Geralmente acaba morrendo, né? Você tem vários problemas durante a captura, né? E um outro problema é a época reprodutiva mesmo. Então, se você pegar um adulto na época reprodutiva, você está tirando o animal que vai se reproduzir, né? Você vai ter um problema ali. Você não vai gerar indivíduo suficiente para manter a espécie, ou você vai ter diminuição da população. Isso tem problemas futuros, né? Você tem problemas ecológicos, porque aquele ser vivo, aquela espécie, ela interage com o meio ambiente, e você tem o problema de, no futuro, você não ter animais suficientes para fazer o devido comércio, né? E aí você continua com uma demanda alta, você tira mais animais, você tira tipo mais animais reprodutivos, você tem um turnover menor, e aí você vai empobrecendo geneticamente aquela espécie, você vai diminuindo o tamanho populacional, e eventualmente você pode ter um colapso ambiental, né? Então é isso aí, sua justificativa foi boa. É a mesmo. Então, 14, a próxima é 15. Ah, não, essa é a 15. A próxima é a 20.
O Supremo Tribunal Federal, STF, liberou sem reservas a pesquisa com células tronco embrionárias, obtidas de fetos humanos fertilizados in vitro, considerados inviáveis para a procriação. Células troncos são... Tá, embora o tema células troncos seja possível de discussão, eu sabia o que tá. Surgem nos primeiros estágios de desenvolvimento de um organismo e ainda não se especializaram em nenhuma função. Essa é a definição de célula-tronco. Cerca de 5 dias depois da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, o embrião humano não tem ainda definido nenhum órgão ou tecido. Com o tempo, as células primordiais se transformam em todos os tecidos do corpo, como neurônios, papapá, papapá, papapá. Um dos maiores sonhos da pesquisa biomédica é aproveitar toda a potencialidade das células-tronco embrionárias para a cura de lesões como as da medula e de doenças como as cardíacas, de mal de Parkinson e diabetes. Tá. A aprovação do Supremo Tribunal Federal cientificamente foi um equívoco, pois é de conhecimento que o ideal é guardar o sangue do cordão umbilical dos recém-nascidos. E aí? Guardar o sangue. Guardar o sangue do cordão umbilical. E aí, gente? Ah, me parece meio sem sentido. Sei lá. Por quê? Guardar o sangue do cordão umbilical. Sei lá. Não sei, acho que não fica no sangue. Fica no sangue? Não sei se fica. O que é o sangue? Vamos pensar o que é o sangue. Um tecido conjuntivo. Já é um tecido, já formou, não é mais célula-tronco. Ah, entendi. Então já tá. Não tem. Acho que já são outros tipos de células, né? Já é outra coisa. É porque tem que tirar da medula, não é? Pode ser da medula, mas no caso do embrionário, você tira do cordão umbilical mesmo. Você guarda as células do cordão umbilical, não do sangue. Ah, entendi. Aí, B. Tais células podem ser retiradas da medula óssea e do sangue, medula óssea, pode ser, e do sangue de indivíduos até a menopausa feminina e andropausa masculina. Não. Menopausa, meu pai. Então, do sangue não, né? A gente acabou de falar. E menopausa e andropausa é outra coisa. Tá falando de outras coisas. Da medula óssea dá para fazer, mas se eu não me engano, não são bem células tronco, né? Eu acho que não dá para fazer tudo com elas, né? Acho que dá para fazer só algumas coisas da medula óssea, né? Porque elas continuam produzindo, são células que elas continuam produzindo a vida toda os elementos do sangue, mas dá para, através de alguns processos, né, você manusear essas células da medula óssea, reverter elas em células-tronco e aí aplicar no devido tratamento. Né? Mas eu acho que elas não são totipotentes, né? Elas não são capazes, por exemplo, de gerar um indivíduo novo. Elas são capazes de gerar algumas células só. Acho que não dá para aplicar para todos os tratamentos. O uso de células tronco embrionárias de um embrião qualquer em determinado indivíduo da mesma espécie. O uso de células tronco embrionárias de um embrião qualquer em determinado indivíduo da mesma espécie é sempre bem sucedido, pois ambos apresentam o mesmo genoma. E aí? Não sei se apresentam o mesmo genoma. Para mim é falso, porque não dá para utilizar o células de embrião qualquer em um determinado indivíduo. Gente, vocês podem receber doação de órgão de qualquer pessoa?
Não é Não, sempre não. Glicocário. Porque Não, vocês não porque têm o mesmo genoma. E aí, o que Vai acontece? dar certo. Ou pode acontecer. Que seu corpo faz quando ele encontra algo que não é seu genoma dentro dele? a gente rejeita. Rejeita. A gente destrói. Então, o sistema imune, ele vai atacar essas células. Então, não dá para fazer. Tem que ser minimamente compatível. Então, por isso que é um saco achar doador de órgão e ainda mais doador de célula-tronco, né? Você tem que ter uma compatibilidade muito alta e mesmo assim tem chance de ter problema. Então, não é sempre, né? Na verdade, é extremamente raro. Então, ser negado. Para os transplantes de células-tronco, são necessários utilizar as células embrionárias no estágio de organogênese, quando os tecidos já estão completamente definidos. E aí? Completamente definidos. Não, a gente quer definir. Exatamente. Então, depois... Animal é um saco. Depois que já definiu, é difícil você reverter. Por isso que eu gosto de planta. Planta dá para fazer tudo. E as células tronco embrionárias consideradas pluri ou totipotentes, então, calma, isso, pluri são as que eu falei, da medula óssea, totipotentes são as embrionárias mesmo, né? São capazes de se diferenciar em todos os tipos de célula e tecidos do organismo. E aí? Sim, Essa é a certa. Tá tudo errado até agora. Tava tudo errado. Então, as células pluri e totipotentes, né, elas são, a diferença do pluri para o tot é que o tot é capaz de gerar um indivíduo completamente novo. Né? Então, você consegue gerar um indivíduo a partir de uma célula. A pluri, geralmente, são vários tecidos, né, não necessariamente todos, mas para ter, em termos de estar correto, né, eu acho que essa é a alternativa mais correta até o momento. Então, alternativa E. Depois 32. Deixa eu ver o chat, que eu esqueço de olhar e não estou ouvindo barulho. Isso, Larissa. Azeite não é carboidrato. Um estudo experimental, não. 32. A vesícula biliar, aí, sistema digestório. A remoção cirúrgica desse órgão retardará. Vesícula biliar. Não consigo marcar as coisas. É um órgão muscular onde a bile é armazenada. A bile. Os cálculos biliares que algumas vezes se formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desse cálculo no indivíduo. Portanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter sua vida relativamente normal. Né? Tá, então, a remoção cirúrgica desse órgão retardará a síntese de glicogênio. não. Então, não. Produção de bile. Não, bile é descer do fígado. Tá falando que armazena, então por que vai produzir? Olha, só armazena, não produz. Muito atentos. Secreção de suco gástrico. Não. Produção de enzima digestiva. Não. Digestão das gorduras. Eba! Então é isso aí. É aí, né? Então a bile, ela faz a função de detergente, né? Então ela vai separar as moléculas de gordura umas das outras, no caso, né? Não vai digerir as moléculas.
e vai permitir que o intestino consiga absorver. E, na verdade, tipo, você não vai parar de produzir a bile, provavelmente o médico vai fazer um procedimento para manter ali a passagem de bile para o intestino, mas você não tem mais o controle que você tinha antes, né? Então, o intestino, né, o sistema digestório, ele é todo organizadinho, bonitinho, tem hora para tal, tem hora para tal, tira isso, estimula aquilo, e perdendo a bile, você perde, então, essa parte, né? Então, você pode ter aí um problema de... Oi? Eu vi que quando a gente tira, a gente tem que evitar comer semente, né? Todo tipo de semente? Não sei todo, mas algumas sementes, comer em excesso. Tem Então, alguma coisa a ver? tem algumas sementes que são mais oleaginosas, né? Elas apresentam mais óleos. Que é no caso girassol, que mais tem óleo? Amendoim, castanha de caju, castanhas em geral, né? Entendi. Elas são oleaginosas. Então, provavelmente, o ideal é você evitar esse tipo de semente, se for o caso. Não que exatamente gere um problema, mas provavelmente seu cocô vai ficar bem mole. Então, 32E, 35, o monóxido de carbono, pelo sistema respiratório. Qual o prejuízo imediato para as células decorrente da inalação de CO2? Prejuízo imediato. Tá. CO2 é absorvido nos pulmões e reage com a hemoglobina, CO, monóxido de carbono, com a qual forma o complexo COHB, 210 vezes mais estável do que a oxihemoglobina. Tá? 210 vezes mais estável do que a oxihemoglobina. Tá? O que isso quer dizer? Ai, gente, monóxido de carbono tem que estar na ponta da língua. Eu sei que deixa o sangue mais ácido, mas mais difícil Monóxido. de tirar do sangue? Tem que respirar mais. O monóxido ele reage com a hemoglobina e ele forma esse complexo, COHB. 210 vezes mais estável, quer dizer, a oxihemoglobina é instável. Então, o oxigênio sai e o oxigênio entra. No caso de um instável, não sai. Entra e não sai. A hemoglobina está inutilizável. Ela não consegue mais absorver oxigênio. Diminui a troca gasosa, então. Diminui a troca gasosa, você não consegue mais capturar o O2. Então vamos lá. Alguém ia falar alguma coisa, eu acabei cortando, desculpa. Tipo, pelo monóxido de carbono ser mais 210 vezes mais estável nessa reação com a hemoglobina, ele vai, tipo, a hemoglobina vai ficar reagindo com ele e vai impedir de que ele reaja com essa oxohemoglobina aí, e aí impedindo a produção de gás oxigênio. Gás Acho que oxigênio... atrapalha na hematose. É hematose? Hematose? Não estou lembrado do termo. É quando o sangue passa pelo... Faz troca gasosa no pulmão. Valeu. Vai atrapalhar a hematose. Então, oxihemoglobina, né? Então, isso aqui não tem como transformar direto nisso aqui, né? Então, a hemoglobina, né? O HB, ele ou tá solto, né? Ou tá reagindo com alguma coisa. Então, antes do HB virar O2, primeiro ele tem que virar HB, aí depois permite o O2. A questão é que ele não vai virar HB depois que reagiu com CO. Tipo, essa reação é muito estável, né? A gente chama de reversível até quando a gente está explicando essa parte.
Então, realmente você tem esse problema de impedir que a hemoglobina reaja com oxigênio e, tipo, vá para os tecidos e libere o oxigênio lá. É um pouco mais complexo, mas vocês não precisam aprofundar nesse nível. E não tem cuidado com esse termo. Oxigênio não está sendo gerado, oxigênio está sendo capturado no pulmão, né? De repente, escrever dessa forma na parte escrita pode gerar aí uma redução de ponto. Então, vamos lá. O monóxido de carbono combinado com a hemoglobina a impede de transportar o O2 para as células, causando a morte destas por asfixia. Parece mais interessante, né? Professor, Diga. a e a D não são iguais, assim? São iguais. Não, agora que eu Não, vi. olha só o nome ali, ó, carboxiemoglobina. Ah, tá, obrigada. Nem tinha É percebido. isso, relaxa, eu também percebi agora. Olha, que pegadinha, não é nem eu ia errar. Pegadinha. Isso se chama Eu pilotagem. já ia entrar lá, mas vocês já resolveram, né? Então, tá, vamos lá. Carbohemoglobina ou carboxihemoglobina? A diferença é esse Aí, óxido. olha, eu colocaria eu acho que a D, não sei. Aí eu colocaria a D se eu tivesse no Enem. me lembra de oxigênio, né? E como impede de transformar oxigênio, eu acho que é a A. Eu colocaria A também, meu Deus. Calma, gente. Vamos lá, ó. Carbohemoglobina ou carboxihemoglobina. Então você tem aqui, ó, carbo, né, do carbono, oxigênio, hemoglobina. Carbo, oxigênio, hemoglobina. Se fosse carbohemoglobina, seria CHB. Você tem que lembrar que tem o oxi aqui. Então, a terminologia do D é a que está correta. Sabe por que eu colocaria D? Sério, é uma coisa assim muito sem noção, mas por causa da asfixia. Só por causa disso mesmo. Mas Não, é ali também tem terminologia de substância, gente. É só isso. Então, B, a hemoglobina contendo monóxido de carbono sai dos vasos sanguíneos e migra para os rins, onde impede a filtração do sangue. Não. O monóxido de carbono combinado com hemoglobina, carbohemoglobina de novo, impede de transportar CO2 para fora do corpo. Isso causará intoxicação por CO2. Não. O monóxido de carbono combinado com a hemoglobina impede de transportar CO2. Então, a hemoglobina não transporta CO2, transporta O2, é isso aí. E o monóxido de carbono não vai para os rins, impedindo a filtração do sangue. Então, ficava entre A e a D, e vocês já viram aqui que o correto é acertar a terminologia desse complexo chamado hemoglobina. óxido com hemoglobina. Carboxihemoglobina. Ok? Foi menino. Resposta D. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico... Calma. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Então, tem um experimento que tem uma contribuição para a saúde humana. Inoculou um menino de 8 anos, nossa, super ético, de 8 anos, o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina. Então, pus, que causou uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Caramba, não consigo. Meses depois, Jenner inoculou a doença no menino, o pus varilhoso humano, quer dizer, uma doença que matava na época, né? Cara, a galera era absurda. Então, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu.
Pra que usar os ratinhos, né, pô? Mais fácil usar o humano. Então, na época era complicado, cara. E no fim a gente acaba testando em humanos, né? As vacinas estão aí mostrando isso. Mas a gente geralmente testa em ratos exatamente pelas questões éticas. Tchau, tchau. E a gente não testa em criança, geralmente a gente testa em voluntário. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Acho que é essa, né? Prevenção. Vamos ver. A compreensão de que o vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Acho que não. Acho que o experimento que ele fez não dá para detectar isso. Não era nem o objetivo dele, né? Tá. O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Não, também. Por que não? Porque no caso ele tá Não querendo tem só muito uma. tratamento. Eu acho que é na C? Tratamento, e não é um tratamento, é uma prevenção, né? Porque vem. Não, a pessoa. Acho que é uma prevenção. Perfeito. É uma sim, prevenção, não é um verdade. tratamento. Estabelecimento da ética. Da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Deveria, mas não era o caso. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. Não era objetivo, Não, porque ele mesmo que injetou, né? Tem essa. Né? mas ele viu que a criança adoeceu, né? O vírus passou para a criança, só que não era tão efetivo quanto o vírus humano, né? Mas a principal descoberta aqui é exatamente essa, né? A prevenção de diversas doenças, essa daqui foi a primeira vacina, né? É, vacina. Então a resposta é A. Só não seria o tratamento porque entraria na questão do soro, né? Que o soro Agora, o soro é tratamento. Isso. Só que é Então, tratamento passivo, né? Volta. Isso. Passivo. Então a gente vê agora que tem uma galera que está produzindo soro para o Covid, né? Como tratamento. A gente não tinha antes, né? Então, o soro é tratamento, prevenção é vacina. Cesar, 42. Será que a gente vai conseguir terminar? Só 41, 42. Durante uma expedição, um grupo de estudantes, nessa situação, o sistema escritor dos estudantes. Um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esses grupos estavam perdidos, sem água e debaixo de sol, então a gente não se percam de seus guias, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema de escritura dos indivíduos teve um acréscimo de um dos processos funcionais. Acréscimo de um dos processos funcionais. Aumentou a filtração glomerular. Chururu. Acho que não. Não. Não? Tá bom. Produziu maior volume de urina. Não, porque não tá tomando água. Produziu uma urina com menos ureia. Não. Não. Produziu urina com maior concentração de sais. Sim. Sim, acho que sim. Tá, perfeito. Por quê? Porque não tem água e E quando não tem água, o que seu corpo faz? Você tem que manter a quantidade de água no seu corpo. não dilui, né? Ou não sei. Aí. Aumenta a concentração de sal e diminui a concentração do líquido, né? Por não ter tanta água assim. Sim, né, esse é o resultado, mas qual o processo? Como é que você aumenta a concentração de sal e diminui a de líquido? É um processo ativo. Suando, né? Suando, né?
Como? Deixa eu ver. E assim você vai suar, né? Porque tá porque fazendo. Mas aí, no caso, é na urina. A gente está falando de sistema excretor. a gente filtra menos. A gente não tem água para filtrar, a gente filtra as outras coisas formam sais de cálcio, não sei. Durante o processo de filtração glomerular, então, vamos lá. Vou pegar uma imagenzinha. Ô, caramba, toda hora eu mostro no WhatsApp. Cadê? Filtração glomerular. Imagem. Ai, professor, tem um nome de um hormônio, né? Lembrei agora esse sistema, mas eu esqueci o nome. Tem. ADH. Vocês conseguem ver minha seta? Sim. Sim, sim, ó. Sim, sim. O hormônio mouse? é ADH. ADH. Mas, vamos lá, a gente não entra tanto na questão hormonal aqui, mas o processo fisiológico está acontecendo. Então, o sangue entra, né? Aí vai ocorrer hiperfiltração aqui, então sempre passa a mesma quantidade de líquido, né? Aí tem um tubo, pipipi, popopó. Aí quando chega nessa alça, você tem reabsorção de água. E aí você começa a concentrar a urina. Então, a concentração da urina está relacionada com a reabsorção de água. E aí depois você tem a reabsorção de água de novo. Então, a forma de concentrar a urina é o quanto você reabsorve de água. Então, à medida que seu corpo ele perde água, né, ele tende a economizar. Então, ele vai gastar mais energia em reabsorver essa água aqui. Faz sentido? Faz. Sim. E de onde vem os sais? Os sais, eles passaram aqui, né, na filtração, só que eles não estão sendo reabsorvidos. Então, o aumento da concentração deles acontece porque você está tirando a água. E aí as células, elas são capazes de... A gente tem que lembrar que a membrana ela é permeável, ela é seletiva. Então, ela consegue permitir que algumas substâncias passem e outras não. No caso, ela está escolhendo a água. Ok? Ok. Então, se vocês ficarem com dúvida, a gente tenta usar outra linha de raciocínio aqui, não tem problema não. Vocês vão ficar com vergonha de perguntar de novo, não. Mas o processo é esse, o organismo começa a reabsorver mais água, e aí isso causa a concentração da urina. Caramba. Então, esse é o processo. Tá? 43. Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue conforme a reação. A hemoglobina reage com o oxigênio, formando a dioxihemoglobina. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da elevação da pressão arterial. Não. Aumento da temperatura corporal. Não. Redução da temperatura do ambiente. Não, porque o ambiente fica frio lá em altas altitudes, né? Geralmente ele fica mais frio, mas... Uhum. E aí, será que a redução da temperatura não afeta a absorção de oxigênio? Não. Não. Acho que é mais pela altitude, porque mais pressão. Não, acho que não. A queda da pressão parcial, não? Não. Ah, de oxigênio? Sim. Então... Oi? Pode ser das hemácias também, né?
Então, vamos lá. A resposta certa é D, né? E por que que não pode ser as hemácias? Geralmente a gente usa muito o exemplo dos jogadores quando eles vão para altitudes maiores, né? Então, para ter uma diminuição da quantidade de hemácias, elas teriam que ser eliminadas de alguma forma. Geralmente, não sei se faz muito sentido o organismo eliminar a hemácia quando, na verdade, você tem o problema de adquirir oxigênio. Então, geralmente o que acontece é o contrário. O corpo ele começa a liberar mais hemácias para você conseguir lidar com níveis menores de oxigênio. Então, em altitudes maiores, o que acontece é que a pressão é menor, né? Então, o ar ele se torna mais rarefeito, você tem uma menor concentração dos gases, né? E, consequentemente, você tem uma menor pressão desses gases para entrar no seu sistema. E, consequentemente, você tem uma menor disponibilidade e uma queda aí na pressão. Se tem uma queda na pressão dos gases em geral, você vai ter uma queda na pressão parcial também. Então, o oxigênio ele entra com mais dificuldade no sistema. E aí as hemoglobinas, né, elas têm uma maior dificuldade de capturar esse oxigênio. E aí o que você faz? Você começa a produzir mais hemácias com mais hemoglobina para tentar capturar o máximo possível desse oxigênio, né? Além de aumentar a sua taxa de respiração. Então você respira mais. Então, geralmente, as primeiras reações que você tem quando você muda de altitude é respirar mais e, a longo prazo, você produzir mais hemoglobina, né? Liberar mais hemácias no sangue. Ok? Professor, uma pergunta. Manda aí. Eu sou do litoral de São Paulo, a pressão aqui é maior do que São Paulo capital. Então, se eu estivesse em São Paulo, a queda da minha pressão seria maior? Da minha pressão parcial de oxigênio? Sim. Mas você já subiu para São Paulo? Já. Né? Você já sentiu alguma diferença muito grande? Sim, senti. Eu não sei o quanto, né? Tipo, assim, acho que para atividades normais você não deve sentir tanta diferença, né? Mas, por exemplo, praticar atividade física que realmente demanda mais oxigênio, tipo, sei lá, correr ou percorrer uma distância grande, você deve sentir mais dificuldade, né? Mas acho que ficar de boa, tipo, sentado, só passando aí, acho que deve ficar mais tranquilo. Mas geralmente a gente está falando de mais 2.000 metros, mais 3.000 metros. Tipo, geralmente esse exemplo aqui a gente dá nos Andes, né? Mas você pode ter uma dificuldade sim, né? Você está acostumada com uma pressão e ao subir 2.000 metros, a pressão de oxigênio é outra. Ah, tá, obrigada. Observe a figura seguinte. Como você disse, né? Você sentiu uma diferença, então tá aí, né? Observe a figura a seguir, sistema digestório. De acordo com as imagens, informações apresentadas, ai meu Deus, presença de nítida polaridade, na qual um polo está voltado para a superfície livre da célula, o polo apical, e o outro para o tecido subjacente, o polo basal. E aí? Isso não dá muita informação para vocês, né? A gente só quer dizer qual tecido que é, ó. Células com cílios. Projeção da membrana plasmática que promovem expulsão de partículas estranhas. Epitelial. Epitelial, tá. Não possui vasos sanguíneos, recebe oxigênio e nutrientes a partir dos capilares do tecido próximo. As células são perfeitamente ajustadas, unidas umas às outras por pouca substância intercelular. Nossa, essa pergunta aqui é muito safada. Esse é o tipo de coisa que a gente vê só no nível superior mesmo, mas beleza. Então, geralmente células epiteliais elas são muito juntas, né?
Então, elas são perfeitamente ajustadas, como está dizendo aqui. Né? Não é toda célula... Oh, não queria. Não é toda célula que apresenta cílio, mas geralmente se apresenta cílio é epitelial, né? ou de alguma glândula. E geralmente quando você tem polaridade, você tem um lado de fora e o lado de dentro, né? Então, essas células aqui, elas estão presas numa matriz, né? Aqui é um lúmen. Então, essas células aqui provavelmente são da garganta, né? Então, na garganta nós temos, na traqueia nós temos cílios então a resposta epitelial, só marcando aqui. Nós temos cílios que mandam para fora, né, partículas estranhas. Tá? Então, esse tipo de célula aqui. Aí você dá aquele pigarro, sabe? Então, é você puxando esse catarro, né? Então, ela prende no muco e esses cílios, eles vão empurrando o muco para cima. E aí você dá aquela catarrada gostosa e manda para fora. Vamos lá, parenteses. Devido ao fato do sangue passar 2 vezes pelo coração para completar os 2 ciclos, a circulação humana é classificada como dupla. Então, você tem uma que vai para o... Cadê o pulmão? Você tem uma que vai para o pulmão aqui, e aí esse sangue volta para o átrio, ventrículo, aí vai para o corpo. Então, uma circulação dupla. 4 cavidades que não permitem a mistura de sangue venoso com arterial, é classificada como completa, sistema pulmonar. Analisando a imagem, entende-se que o sangue venoso está presente nos vasos sanguíneos denominados artéria aorta. Não. Artéria aorta e artéria pulmonar. Não, arterial é sangue oxigenado, né? Arterial. Tá. Veias pulmonares e veias cavas. Não. Não? Veia cava. Não. Veia pulmonar. Não. Então, veias pulmonares e artéria pulmonar. Não. Ou não. Veias cavas e artéria pulmonar. Sim. Então, a resposta é E. Por quê? Então, você tem a aorta aqui, né? A aorta. Ela sai com sangue oxigenado, beleza, sai, papapá, passa pelo corpo, você elimina o oxigênio, absorve o gás carbônico, e aí você tem a veia cava inferior e a veia cava superior com sangue rico em gás carbônico. Aí ele entra no átrio, ventrículo, e aí o único momento que vai ter uma artéria que tem sangue venoso é a artéria pulmonar. Então, o ventrículo aqui cheio de sangue venoso envia para a artéria pulmonar, e o único momento que você vai ter uma veia com sangue oxigenado é aqui, é a veia pulmonar, que vai trazer o sangue para o ventrículo esquerdo, que vai bombear para o resto do corpo. Ok? Questão 48. Olha só, terminamos da minha parte. Em média, nossa, deixa eu ver se não tem dúvida aqui. O CO2 combinando hemoglobina impede o transportar O2. Isso. Samara mandando aí. Beleza. Eu não entendi essa afirmação aqui, não são todas enfermidades, mas acho que já foi a questão, né? Foi aquela da infecção do cara que fez a descoberta lá que a resposta era prevenção de infecções em todo mundo. Aí, tipo, ela tava falando que não era Da nossa, vacina, né? boa afirmação. Vamos lá, questão 48. Em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no corpo da mulher, devido ao ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observam-se modificações morfológicas nas glândulas. As glândulas mamárias, ovário e útero, em função da liberação de inúmeros hormônios no início do ciclo
observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofinas estimula também a liberação de um outro hormônio, o hormônio X, que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito primário. A proliferação das células foliculares, a formação da zona pelúcida, desenvolvimento de uma cápsula de tecido conjuntivo denominada teca folicular. Tá? Too much information. O hormônio X ao qual o texto se refere é o estrogênio. Qual? Progesterona. Acho que não, progesterona estimula a saída do endométrio, né? Não sei se é exatamente isso. Desenvolvimento do endométrio, né? Ó, pró, a favor, gesto, gestação, rona, geralmente é terminação de hormônio. Uau, muito bom. Uhum. Hormônios associados com a gestação. Luteinizante. Esse estimula a ovulação. Eu achei mais complicado entender a questão do que, tipo, o hormônio. Tá, vamos lá. Hormônio liberador de gonadotrofina. Então, hormônio liberador de gônado, então tem a ver com as gônadas, trofina, geralmente, desenvolvimento. Então, esse hormônio, né, ele vai estimular as gônadas, né? E ele também estimula a liberação de um outro hormônio, que é o hormônio X, que proporciona crescimento e diferenciação de um ovócito primário. Então, vamos concentrar nisso aqui, né? Esse ovócito, o que é um ovócito? É um óvulo. Uma fase. Ainda não é um ovo, né? Ainda não é um óvulo. Mas ele é a fase anterior, né? E aí ele está onde? No ovário? Ele está no ovário. Ah, entendi. E aí no É ovário, quando ocorre a ruptura do folículo? yep, folículo ovariano. Os que estimulam o ovário seriam o progesterona e o estrógeno, né? Então, será que seria associar o estrógeno tá errado? Cadê? Deixa eu ver se eu acho o ciclo. Hormônios, menstruação, é verdade? Acho que menstruação aparece. Gente, relaxa que, nossa, é complicadíssimo, né? Eu sempre dou uma reestudada nesse ciclo, porque ele é complicado, tá? Então, não fica mal, porque sempre dá problema, né? Vamos lá, cadê? Então, progesterona tá aqui, ó, a gente tinha falado, ele tá sempre em níveis baixos, e ele começa a levantar junto com o endométrio, né? Então, é um hormônio associado ao desenvolvimento do endométrio, tá? E aí você tem alguns hormônios. Então, o luteinizante, né, e o folículo estimulante, eles têm um pico no mesmo momento. E a gente tem o estradiol, que é o estradiol é uma, vou botar na questão, é um estrogênio, né? Então, o estrogênio é quem vai dar, ele vem antes do pico do FSH e do LH. Então, o hormônio luteinizante, ele vai ser importante para estimular o corpo lúteo, tá? Então, você tem a maturação do folículo, pipipi, popopó,
o folículo estimulante vai liberar o óvulo, né? Enquanto o luteinizante vai estimular o corpo lúteo, o corpo lúteo a se tornar o corpo lúteo, né? Então, ele começa a maturar aqui as células que vão produzir os hormônios, né? Progesterona e tem um outro hormônio que eu esqueci. Estrógeno. Ele vai manter o estrógeno? Gente, eu realmente tenho que sempre dar uma revisada nesse ciclo, porque o sistema reprodutor feminino é bem complexo mesmo. Mas lembra disso. Então, folículo estimulante libera, né, a ovulação, e luteinizante, corpo lúteo. Tá? Então, vamos lá. A gente está falando de hormônio... Tá. Então, GNH, gonadotrofina, pipipipopopó, estimula também a liberação de um outro hormônio que proporciona o crescimento e diferenciação do ovócito primário. Então, a gente está focando no ovócito. Qual hormônio aqui tem relação com o ovócito? Ó, estrogênio estava lá o tempo inteiro, progesterona vem depois, né? Progesterona está relacionado aí com endométrio. HCG é hormônio gonadotrófico coriônico humano. Isso daqui é o hormônio produzido pelo bebê, né? Então, isso daqui só produz depois que o óvulo é fertilizado. Então, sobram duas. Qual das duas? O pessoal tá falando na FSH no chat. Então, é a D, gente. Então, o folículo estimulante vai liberar o ovócito. Beleza? Então, deu tempo aqui. Nossa aula era até às 18. Se vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem mandar no grupo, vocês podem mandar inbox, né? Tamo lá, a gente responde sem problemas. Eu tinha separado umas outras questões